Graça e paz. Meu nome é Patrícia e vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus em ordem cronológica. Josué, capítulo 16. As terras das tribos de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra, que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Oron Baixa, e prosseguiam até Gézer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam sua herança. A herança de Efraim. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote Adar, a leste, até Bet-Oron Alta, e prosseguia até o mar. De Miqumetá, ao norte, fazia uma curva para o leste, até Tanat-Siló, e passando por ela, ia até Janoa, a leste. Depois, descia de Janoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapuá, a fronteira seguia rumo ao oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Eframitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com seus povoados, separadas para os Eframitas, na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gézer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas não sujeitos a trabalhos forçados. Josué capítulo 17. A herança de Manassés. Essas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas as terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos e homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhe então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto as descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Miqumetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos Eframitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer, ao norte, e Issacar, a leste. Em Issacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanac e Megido, com seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manassistas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês, na terra dos ferezeus e dos refaíns.
Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Israel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno, e será de vocês até seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Reflexão. Josué, ele faz parte do relato da divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel após a conquista liderada por Josué. Este capítulo se concentra especialmente nas tribos de Efraim e Manassés, que eram filhos de José, e na questão das terras que lhes foram atribuídas. O capítulo descreve a herança dada às tribos de Efraim e Manassés, que eram filhos de José. Efraim recebeu uma porção de terra ao norte de Jerusalém, enquanto Manassés recebeu terras ao leste do Rio Jordão. Ambos os territórios eram prósperos e bem irrigados. O texto destaca que Efraim foi uma tribo forte e numerosa, capaz de conquistar suas terras, mas também reconhece que às vezes enfrentava dificuldades. Apesar da divisão inicial, algumas áreas permaneciam não totalmente conquistadas ou sob controle de povos cananeus. Os israelitas tiveram que lutar para subjugar essas regiões, como as cidades de Bet-seã e os territórios ao redor. O capítulo também menciona que as tribos tiveram que lutar para garantir suas terras contra os habitantes locais. As tribos de Efraim e Manassés se aproximam de Josué, pedindo mais terras, alegando serem muitas e fortes, e desejando expandir suas posses. Josué responde que eles devem conquistar o restante da terra, pois, embora sejam numerosas, ainda há áreas que precisam ser conquistadas. Ele também os desafia a confiar no Senhor para conquistar as novas terras. A distribuição da terra como cumprimento da promessa de Deus. O capítulo reforça como Deus cumpriu sua promessa de dar a terra aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Embora Deus dê a terra, cabe às tribos lutar por ela, mostrando a importância da fé e do esforço humano na realização das promessas divinas. As tribos de Efraim e Manassés são apresentadas como fortes e capazes, mas também responsáveis por continuar a luta pela posse definitiva de suas terras. Josué destaca a continuidade do processo de conquista e divisão de Canaã, no capítulo 17, enfatizando a participação ativa de cada tribo na realização das promessas de Deus. Mostra a importância da fé, coragem e esforço na posse das bênçãos divinas, além de ilustrar a responsabilidade das tribos em cumprir o propósito de Deus para a terra prometida. Finalizamos mais um estudo da Bíblia em ordem cronológica. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.